O medo é um sentimento que nós temos geralmente em alguma situação que nos expõe risco. O medo, na realidade, é um dispositivo de alerta. Ele nos deixa num estado de extrema atenção para que a gente preserve a nossa vida. O principal motivo para que o medo exista é preservar a nossa vida, é fazer com que para que a gente se mantenha vivo e para que as dores fiquem mais distantes de nós. Verdade. O cérebro, o medo em si, nada mais é que uma ação involuntária, né, de nós mesmos. Até inconsciente mesmo, Sim, né? Onde é acionado, o cérebro é ativado, acionado algumas substâncias que fazem com que o coração acelere mais, né, que a respiração fique ofegante. E aí é que está o X da questão, que o medo ele é importante, porém nós precisamos ter a consciência do medo em si. Até que ponto nós estamos utilizando o medo como uma reação de segurança para nos mantermos vivos, para a gente conseguir neutralizar perigos, ou até que ponto estamos neutralizando também o nosso crescimento, as nossas realizações, a nossa maturidade enquanto a nós mesmos em relação a algumas coisas, encarar desafios da vida, coisas novas que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer chegar a patamares maiores, até mesmo não falando de coisas, conquistas no que se diz respeito em geral, mas da sua própria conquista, do seu sucesso interior. Porque Sim. Você acaba se bloqueando ao novo, ao se desenvolver, a desenvolver coisas dentro de você que precisam ser trabalhadas, mas você não se permite porque está bloqueado pelo medo e não está conseguindo discernir esse tal medo, né? Esse medo que você não está conseguindo separar de forma exata, né? É um sentimento, né? É um estado muitas vezes que está totalmente ligado com as nossas emoções. E se tratando do medo, eu costumo dizer que existem dois tipos de medo. O primeiro medo é aquele que preserva a nossa vida. Esse medo, ele é muito importante justamente para que a gente viva. Mas existe também, como você mesmo já começou a explanar, o medo sabotador. Aquele que nos impede de crescer. Aquele que nos impede de prosseguir. Aquele que nos impede de avançar e conseguir muitas coisas que nós desejamos. E com isso, nós ficamos paralisados. E precisamos então, a primeira coisa que eu enxergo que é indispensável é que a gente identifique e entenda que todos nós temos medo. Às vezes as pessoas veem outras pessoas que de repente têm ali uma desenvoltura, pessoas que parecem extremamente corajosas, pessoas que parecem que não têm medo de nada, e na realidade essas pessoas são sim corajosas, mas elas têm medo também. A diferença é que elas vencem o medo, elas não permitem que o medo paralise elas, elas não permitem que o medo sabote elas. Elas enfrentam, elas são corajosas, porque precisam de coragem para vencer esse medo. E para vencer o medo, nós precisamos de um grande motivo, que muitos inclusive chamam de um medo ainda maior. Sim, e é muito importante as pessoas entenderem que tais pessoas que foram muito importantes até mesmo na história, que tiveram uma relevância enorme em conquistas, essas pessoas também tiveram medo, mas justamente porque o medo maior existia é que elas enfrentavam o medo.